É com grande alegria que eu começo hoje uma série de estudos bíblicos sobre a mulher na Bíblia, não é? Sobre a figura feminina na Bíblia, mulheres da Bíblia. É tão rico esse estudo, nós podemos aprender tanto com esse estudo. Cada personagem feminino na Bíblia traz uma gama de aprendizagem muito grande. Então, uma vez me perguntaram o seguinte, por que a Bíblia é contrária às mulheres? Eu acho essa uma afirmação tão errônea e tão ignorante do que diz a palavra de Deus, porque numa sociedade totalmente patriarcal, como era a sociedade do Antigo Testamento, não é? Numa cultura judaica mesclada com culturas de povos orientais, naquela época em que foi escrita, eu vejo Deus resgatando a figura da mulher. Eu vejo Deus valorizando a figura feminina e vejo Deus agindo de uma maneira a colocar as coisas em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Portanto, não temos jamais uma ideia feminista, não. Pelo contrário, nós somos femininas e bíblicas, não é? Deus nos criou a todas, mulheres, à imagem e semelhança de Deus, tal qual aos homens. Não há diferença nisso. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, nós temos esta graça diante de Deus. E Deus deu responsabilidades tanto a homens quanto a mulheres. E é estudando os personagens bíblicos femininos que eu quero aprender junto com você, mulher, lições para a vida eterna, lições que alimentam a nossa fé, alimentam a nossa esperança. A primeira personagem não poderia deixar de ser Sara. A Bíblia diz que Abraão e Sara são pais da fé. Abraão é pai de todo aquele que crê, de todos aqueles que creem, não é? É um título de honra que Deus deu a Abraão e a Sara também. Então eu quero ver junto com você como Sara agiu e reagiu diante da impossibilidade, da promessa de Deus e a impossibilidade. Pois bem, Sara era uma mulher que nasceu e viveu grande parte da sua vida em Ur dos Caldeus, junto com Abraão. Abraão, eles provavelmente, não é? Abraão 10 anos mais velho do que Sara, mas era um clã, era uma família, não é? Um clã. Então eles cresceram juntos e uma família próspera. Em Ur dos Caldeus, dentro do que naquela época existia como prosperidade, a família de Abraão, a família de Sara, eram uma família de prosperidade, uma família com prosperidade. Sara se casou com Abraão, a Bíblia não diz a idade com que eles se casaram. O tempo passou e Sara se descobriu uma mulher estéril, uma mulher que não tinha filhos. Naquela época, a esterilidade era vista como uma maldição, porque, logicamente, e até hoje a gente sente assim, uma família que tem filhos se vê uma família abençoada, não é verdade? As pessoas dizem, fulano foi abençoado com uma criança, fulana foi abençoada com uma criança. Então, pensa numa época em que
para até sobreviver a ataques de inimigos, era preciso que a família fosse grande. Os filhos eram mais do que uma bênção. E a mulher estéril era como se ela não tivesse a bênção de Deus, como se ela fosse amaldiçoada por Deus. E Sara recebeu uma promessa. Aliás, primeiro quem recebeu a promessa foi Abraão. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 17, versículo 17, Deus falando a Abraão, versículo 16, Gênesis 17, de 15 a 17, disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara aos seus 90 anos. Nós vamos agora para Gênesis 18, versículo 10, Gênesis 18, 10, novamente Deus falando com Abraão, agora de uma maneira corpórea, não é? Disse um deles, um dos 3 anjos que visitaram a Abraão: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Pois bem, que quadro nós temos aqui? 2 pessoas idosas, a Abraão a promessa de filhos vindos de Sara, de um filho vindo de Sara, havia sido dada 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de nações, e ele creu. Abraão creu. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Quando faltavam aí, quando estava aí há 1 ano, mais ou menos, antes do nascimento de Sara, nós vemos esses 2 acontecimentos. Primeiro Deus fala com Abraão e ele ri. Depois Deus fala com Abraão novamente, Sara escuta e Sara ri. Ela ri. Ela fala: será possível que depois de velha darei à luz? Pois bem, meu querido amigo, minha querida irmã que me assiste, do dia em que Sara ouviu isto e riu, até o dia em que ela se percebeu grávida, a gestação e um parto naquela situação, ocorreu, Sara precisou crer. Do dia em que ela riu até o dia em que ela se viu grávida, Sara precisou exercer fé. Sara precisou crer, e crer no impossível. É por isso que em Hebreus, nós temos, Hebreus 11:1, nós temos a palavra que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que eu não estou vendo. Por isso, Sara e Abraão são chamados pais da fé, e é o nascedouro da fé. Como é que se chama o sorriso de Sara?
Como é que se chama o rir de Sara, o se rir de Sara? Como é que se chama o rir de Abraão? Isaque. Porque Isaque é o riso de Deus frente à impossibilidade humana. Esse é o nascedor da fé. A fé é exatamente crer no impossível. Sim, a uma mulher de 90 anos é impossível gerar. Sim, a um homem de 100 anos é impossível gerar. No entanto, eles se tornaram pais. Pais de um menino sadio, de um menino forte, um menino que não veio com síndrome. Um menino totalmente forte para aquela época. E o mais impressionante de tudo isso é que a Bíblia diz que quando Sara morreu, Isaque já tinha 40 anos. Então Sara criou este menino por muito tempo. Muito tempo. Essa é a grande lição que temos de Sara. Sara creu no impossível. E eu quero fechar o nosso ensinamento com o versículo que encontramos em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que você possa crer como Sara.